Oi, gente, meu nome é Daniel Camaforte, eu sou pastor aqui na Igreja do Recreio, também sou psicólogo e sou um filho amado de Deus, sobretudo em recuperação, em ira, impulsividade, hiperatividade, ansiedade e dependência química. E hoje eu gostaria de falar com vocês, nessa oportunidade do Congresso Nacional, celebrando a recuperação, celebrando a vida, sobre a gênese da falta ou a gênese das adicções. Eu disse gênese da falta porque a falta se estrutura dentro de nós e é em função e em razão desta falta que nós buscamos eventualmente substâncias que modulam, alteram o humor para que a gente consiga lidar melhor com esse desconforto. Porém, o uso de substâncias ou qualquer adicção, qualquer compulsão alivia momentaneamente e depois cobra a própria vida. Então nunca vale tentar aliviar o desconforto com essas substâncias ou com comportamentos compulsivos que são, por natureza, infelizmente, destrutivos. Mas nós fomos criados complexos. Antes de falar sobre falta objetivamente, é preciso destacar que o ser humano é altamente complexo, porque nós somos criados a partir da matriz mais complexa que existe, que é o próprio Deus. O texto bíblico diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, quanta complexidade! E Davi tentou descrever isso no Salmo 139, eu vou ler os versos 13 a 17. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Pois muito bem, somos seres complexos. Ninguém é fácil. Apesar desta complexidade toda, nós temos a oportunidade, a chance de nos permitirmos ao desvelamento, à revelação de si a si mesmo. E essa complexidade, quando entendida, curiosamente torna a vida da gente mais simples. Mas nunca negue que você foi feito complexo e que a vida é complexa e que as respostas que nós damos à vida frente a essa complexidade toda, muitas vezes, não são boas respostas. Mas existem razões para isso que eu gostaria de compartilhar com você aqui hoje. Todos nós estamos submetidos ao que nós chamamos de condição humana aqui no nosso Celebrando. Este já será o nosso segundo livro, será a nossa segunda literatura que construímos aqui dentro da Igreja do Recreio para falar dessa complexidade. E essa complexidade implica em 8 universais, é assim que nós estamos chamando. Todos nós estamos submetidos e temos que responder a esses 8 universais, que são próprios da condição de ser homem, da condição de ser gente, da condição humana. Todos nós lutamos com a questão identitária, com a identidade. Quem eu sou? E sou o que, para quê e para quem? O que nos leva ao pertencimento. A quem eu pertenço? Quem é a minha família? Quem são os meus colegas de trabalho? Qual é o meu nicho cultural? Qual é o meu nicho socioeconômico? Qual é o meu nicho intelectual? Com quem eu me identifico? A quem eu pertenço? Eu sou de quem e quem é meu? Ora, a gente aprende que ninguém é de ninguém, mas por livre e espontânea vontade nós nos deixamos pertencer um ao outro, porque basicamente nós precisamos de conexão, inclusive, para estruturar a nossa identidade. A nossa identidade se dá na relação com o outro. Quando esses modos adoecidos de pertencer não funcionam bem, infelizmente nós caímos na armadilha da falta. E aí lidamos com conflitos interiores, com culpa, com medo, com sofrimento
e com esta fragilidade a que todos nós estamos submetidos aqui no Celebrando. A gente diz isso muito, nós somos muito vulneráveis. Mas nós vamos dar destaque à falta. Nós vamos olhar para a condição humana, mas nós vamos destacar a falta. E de onde vem? De onde se origina essa falta? É claro que somos seres faltantes, todos nós. Ninguém é completo e ninguém aqui em terra experimentará a plenitude da completude plena. Não, essa experiência apenas está nos reservada quando nós nos encontrarmos de novo com o Criador. Aí sim seremos plenos. Mas esta falta nasce na cisão, na separação entre nós e Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a tragédia do jardim. Ia tudo bem e nós estávamos entre duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Pois bem, o nosso primeiro representante da raça escolheu por si experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo tentado pela serpente para ser igual a Deus. Que tentação, hein? Ser igual ao Todo-Poderoso, conhecedor e detentor de todo saber e de todo poder, mas muito bem. Veio Eva, Adão, comeram do fruto e nós estamos aqui todos submetidos a esse distanciamento de Deus, a essa separação de Deus. Agora nós não temos mais a experiência de Deus chegando à tardinha e conversando com a gente face a face, como era no jardim. Agora nós invocamos o nome do Senhor e o seguimos pela fé. Então nós estamos separados do que é perfeito, logo estamos imperfeitos na vida, incompletos na vida, faltantes na vida. E também essa falta se origina na impossibilidade, como eu tenho dito, mas vou dizer novamente, na impossibilidade da plena completude. Paulo, num dos capítulos mais lindos da Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 9, ele fala sobre o amor no capítulo todo, mas no verso 9 ele diz uma coisa muito importante. Ele diz assim que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Conheço em parte e consigo descrever em parte. Olha aí, a falta. A falta nos acompanha. E todos os seres humanos que passaram pela vida da gente, todos, pai, mãe, irmão, mulher, filhos, não importa, pastores, líderes, referências, todos eles são insuficientes porque eles não são plenos. O único ser pleno, completamente pleno que existe é Deus. E eu acredito que nem os anjos sejam plenos, porque só Deus é plenitude pura. Então todos nós dependemos e existimos nele. Porém, como eu disse, nós estamos separados dele e temos em nós essa parcialidade. E às vezes a gente coloca essa expectativa tão grande, por exemplo, num relacionamento ou na esperança de que pai e mãe venham atender necessidades básicas. E essas necessidades nem sempre são atendidas. Às vezes, faltou o básico. E as adicções todas, e eu estou falando de todos os tipos de adicção, não apenas de dependência química, adicção por sexo, adicção por pornografia, adicção por comida, por compra. Eu estou falando de vigorexia, que é aquela ideia do sujeito manter-se forte frente ao espelho e toma hormônios para isso e tem uma série de danos no organismo. Jogo compulsivo. Eu estou falando de todas as compulsões. Elas se originam na falta e na falta muitas vezes do básico. Mas que necessidades básicas são essas? Ora, é preciso que a gente faça um percurso histórico da nossa própria vida, porque nós somos seres históricos e a nossa história começou lá atrás, quando os nossos pais nos geraram. Que pais são esses? Que pais foram esses? Muita gente não teve a experiência de ter o pai e a mãe biológicos, foram adotados. Outros não tiveram a chance sequer de serem adotados. Outros foram nascendo pelas ruas e por ali ficando. Outros moram em condomínios riquíssimos de altíssimo luxo, mas vivem uma maternidade e uma paternidade ausente com o pai e a mãe dentro de casa. Que tragédia! É porque não há conexão, não há proximidade.
Então pode faltar muita coisa para gente muito rica, muito intelectualizada, com posses e tudo mais, isso não interessa. E também pode faltar muita coisa para gente muito pobre ou muito humilde, isso também não é tão importante. O importante é ouvir da pessoa o que lhe faltou. E eu estou falando de necessidades básicas que precisam ser atendidas para que nós tenhamos um psiquismo e uma vida razoavelmente equilibrada, ou, se você preferir, parafraseando a oração da serenidade, uma felicidade possível, razoavelmente felizes aqui e supremamente felizes com Ele, Jesus, na eternidade. Mas vamos lá às necessidades básicas que toda criança, por isso eu disse o fio histórico, começa lá atrás, começa na relação com os pais, começa na vida intrauterina. É sinistro, como dizia aqui no Rio de Janeiro, mas vamos lá. Todos nós temos necessidades básicas de vínculos seguros com outras pessoas. Eu preciso sentir que eu sou amado e eu preciso amar de volta. Se isso não aconteceu desde sempre, a falta vai ficar grandona, há uma lacuna que se abre muito grande, que precisa ser preenchida. Veja lá como essa lacuna é preenchida. Porque nessa lacuna de falta de vínculo forte com pai, com mãe, com irmãos, com pessoas importantes da vida na primeira infância, abre-se um buraco. Então nós precisamos desses vínculos seguros. Segurança de um lar estruturado, segurança alimentar, segurança no deslocar, na mobilidade, segurança de morar. Segurança de morar é como é que a gente mora numa favela ou num lugar onde tem muita violência. Isso impacta a vida da gente? Lógico, porque nos faltou a sensação de segurança. E isso é básico. Eu estou falando de necessidades básicas, necessidades de cuidado, necessidades de aceitação. Quanta gente querendo mudar a gente, não é verdade? Quanta gente querendo imprimir sobre nós mesmos os sonhos, as frustrações. Quantos pais, bons pais, planejam a vida dos filhos para os filhos, planejam o que os filhos serão no futuro, a profissão dos filhos. Será que esses filhos estão felizes assim? Ou será que não seria melhor o movimento da aceitação e deixá-los livres, seguramente, para que eles escolham o próprio caminho, o caminho a que trilhar? Pois muito bem, autonomia, competência, sentido de identidade, necessidades básicas. O que é autonomia? É deixar a criança ir, é deixar a criança tropeçar, você fica perto, porque ela se conserta rápido. E isso vai gerando nela a autonomia, aquela coisa de cuidar, não deixa, não cai, não toca. Talvez transforme essa criança numa criança muitíssimo vulnerável e dependente. Então é necessário que esta criança se desenvolva nas suas autonomias todas e tenha a competência de arcar com as próprias responsabilidades. Também há necessidade de liberdade de expressão. A gente precisa poder deixar o outro falar, precisa deixar o filho falar, precisa deixar a esposa falar. Liberdade de expressão, de dizer do que sente, dizer das dores e, lógico, compartilhar as alegrias. Coisa terrível é quando a gente está tentando conversar com alguém e esta pessoa nos interrompe o tempo todo, a gente não consegue concluir o pensamento. Pois muito bem, pratique liberdade de expressão com as pessoas que estão perto de você. E mais uma necessidade básica, validação das emoções. Por que a gente diz para o outro não sentir raiva, se ele está com raiva? Deixa sentir raiva. Por que dizer para o outro, não sinta ódio, se ele está sentindo ódio? Deve ter razões para sentir ódio. Será que nós paramos para ouvir quem tem raiva, quem tem ódio? Quem está com sentimentos de vingança? Quem tem sentimentos tóxicos dentro da alma? Será que a gente está parando para ouvi-los? Será que a gente está validando isso? Então me fale da sua raiva. Me fale do seu ódio. Isso sim pode produzir vida e uma desintoxicação necessária para que a vida aconteça. Espontaneidade e lazer. Como assim espontaneidade? Nenhum filho é obrigado a amar matemática. Talvez seu filho seja razoável em matemática, ou você mesmo seja só razoável, muito mal talvez. Não há necessidade disso.
a necessidade de deixar que o outro descubra-se naquilo em que ele é melhor, na inteligência que melhor lhe cabe, que melhor lhe compete, que melhor ele desenvolve e apresenta e expressa. Deixar a espontaneidade acontecer. Lazer? Necessidade básica. Ir aos jogos de futebol, ir aos parques. A gente, nessa situação pandêmica, com a liberdade cerceada, com as possibilidades de lazer limitadas, muita gente tem sofrido com isso. Mas lá na infância é preciso que isso aconteça, e não apenas na infância, ao longo de toda a vida. Gente, eu estou falando de necessidades básicas que a criança precisa receber, especialmente dos primeiros cuidadores, pode ser pai ou mãe biológico ou não, mas essas pessoas próximas dessa criança precisam oferecer isso. Isto é básico. Última questão para a gente encerrar a questão da necessidade básica. É preciso que haja limites realistas e autocontrole. Como assim limites realistas? Isto aqui, meu filho, minha filha, não. E vou lhe dizer por que não. E explique por que não. E não volte atrás. Esses limites realistas possibilitam que a criança tenha autocontrole e aprenda a lidar com o não, com a frustração. Muitos adultos não conseguem lidar com a frustração. E aí, dão respostas doentias à falta. E a falta, ela é paradoxal. Porque, ao mesmo tempo, a gente que tem assim, muita dificuldade de lidar com a falta, nós temos este paradoxo que é preciso ser resolvido. Como assim paradoxo da falta? A falta pode ser extremamente motivadora. Me falta um curso, me falta uma especialização, me falta um carro, me falta um melhor salário, me falta. Ora, então, de que forma e quais estratégias eu posso utilizar para satisfazer essa falta, para galgar degraus naturais na vida, subir, ascender? A falta motiva, mas a falta também pode ser devastadora quando ela não é bem atendida ou quando não se sabe lidar. Eu vou repetir, acredito isto ser muito importante. Não se saber lidar com a dor, nem com um dos outros 8 universais que nós colocamos aqui, que é o sofrimento. A falta gera sofrimento. E é preciso aprender a saber sofrer, muito mais do que eliminar o sofrimento. É preciso que adultos equilibrados saibam sofrer. Mas esse é um outro assunto para, quem sabe, um outro dia. Mas a falta, ela pode levar a mim e a você a preencher essa lacuna com coisas, por exemplo. Que coisas? Qualquer coisa. Aqui, onde nós moramos, Barra, Recreio, Rio de Janeiro, existem um dos maiores índices de inadimplência da cidade do Rio de Janeiro. Eu conheço casos de gente que tem um BMW na garagem, mas falta comida na geladeira, porque é importante viver de estética, ou de aparência, se você preferir. Então a gente vai enchendo de coisas, carros, e aí a pessoa é milionária, digamos assim, né? Aí enche de viagens, de cirurgias, de plásticas e não sei mais o que, e continua faltante. Porque as coisas não vão preencher essa lacuna. Vão dar um alívio, que é gostoso andar de BMW, eu gosto de andar de BMW, lógico, mas é um alívio efêmero, passageiro, raso. Não dá para preencher essa falta com coisas, com pessoas. A gente enche de pessoas e a gente vai fazendo essas conexões loucas que as mídias sociais oferecem, tendo milhares de amigos e nenhuma conexão com nenhum deles. Conexão real, não conexão plástica, conexão de vitrine. Nós estamos falando de conexões reais. E essas pessoas que ora entram e são importantes, como disse, mais uma vez, elas são faltantes também. Então nunca serão capazes de encher a lacuna da falta. Experiências, a gente vive de experiências, né? A gente quer uma experiência aqui, uma experiência ali, uma viagem aqui, uma viagem ali, uma coisa aqui, uma coisa lá, uma balada aqui, uma balada lá. Experiências. Voltamos vazio porque as experiências são importantes,
mas elas não são estruturantes da vida. Sim, em certo sentido estruturam, mas não conseguem dar conta da falta. E aí as experiências podem ser tóxicas, as experiências podem ser até saudáveis, mas não serão capazes de dar conta dessa falta fundamental, falar no âmago do homem. Relacionamentos, né? Você coloca a esperança assim numa mulher maravilhosa, que é maravilhosa, mas é só uma mulher, não é Deus, né? Ela é só uma mulher, ou o homem, né? Que escolhe a relação com o filho como a coisa mais importante da vida, aí o filho cresce e vai embora. E aí fica como este pai que elegeu o filho para ser o Deus da vida. A falta volta, a falta continua lá pulsando. Então os relacionamentos, sejam em que nível for, são importantíssimos, mas eles não resolvem a questão da falta por si só, se você preferir. Tem muita gente que busca status, poder, dinheiro, tanta coisa que não preenche. Tem gente que procura a imagem melhor possível do corpo e isso confere a ela determinado status social. Enfim, o status é também efêmero, às vezes ilusório e passageiro. Trabalho, tem gente que desenvolve adicções por trabalho, os workaholics, né? E são vistos como pessoas extremamente competentes e felizes, porque desfilam nos seus melhores estilos e versões, né? Deus é que sabe o que é que um workaholic passa quando ele chega em casa e não consegue dormir por causa desse pulso adrenérgico, de adrenalina no sangue que não baixa nunca. Compulsões. Aí cabe tudo. Cabe droga, cabe sexo, cabe todo tipo de lixo quando a resposta à falta é a compulsão ou aquisições. Como assim aquisições? É um título, uma titulação que tem muito a ver com status, mas são aquelas conquistas na vida que você diz, quando eu conquistar isso, aí sim serei feliz. Só tem um jeito de ser feliz. É entregar a sua vida nas mãos de Cristo e ter uma relação com Ele profunda. Passando pelo primeiro passo, olhando profundamente para as suas questões, olhando para a realidade dura que muitas vezes insistimos em negar que está lá. É disso que fala o primeiro passo. Dessa dor, dessa fragilidade, dessa compulsão, dessa vulnerabilidade, dessa doença, dessa depressão, dessa ansiedade, que são respostas ou sintomáticas da falta, que começam a se resolver no primeiro passo quando eu as identifico. Alguém já disse que o pior cego é aquele que não quer ver? E não quer ver o quê? Não quer ver quem é, não quer ver como está. O Celebrando é um alto desafio. É um desafio porque começa com luz sobre tudo que é trevas em nós. E essa luz choca porque nos mostra a realidade. E aí nós nos sentimos impotentes e nós sentimos que precisamos entregar o controle das coisas que estão sem controle a esse Jesus para deixar de fazer insanidades, né? Nós temos essa definição de insanidade que é repetir os mesmos padrões e esperar um resultado diferente, mas insanidade para nós também é esse descolamento da realidade e uma espécie assim de realidade ilusória paralela. Essa realidade ilusória precisa ser desconstruída no segundo passo, quando a gente começa a perceber esses padrões, e aí a gente crê que Deus, por meio de Jesus Cristo, pode nos devolver sim o jeito são, saudável de viver. Tem essa frase do C.S. Lewis, que é muito conhecida, mas cabe aqui na nossa falta. Existe um vazio no coração do homem que é exatamente do tamanho de Deus. Então faça isso no primeiro, no segundo, no terceiro passo. Mais gente vai falar sobre isso. Faça nos passos todos. Aplique a sua vida, porque fazendo assim
Isso se transforma num estilo de vida onde você lida com as frustrações, lida com as faltas e responde de maneira mais saudável para viver razoavelmente feliz. Pés no chão, coração cheio de Deus e cabeça cheia de esperança e cheia de emoções que motivam para que a vida continue acontecendo. O meu sincero desejo é que você tenha essa relação com Ele, que aí sim esta lacuna vai sendo preenchida pela presença, pela vida e pela palavra daquele que inaugurou a vida, que é o Criador e sustentador de todas as coisas, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, um beijo para você, vem aqui no Recreio, será bem recebido, a gente se vê, tchau!